Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação de um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha o Pod Doutor espalha saúde e informação, é o diamante da prevenção. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade, que é o nosso maior propósito. A internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão verdadeiras, nem sempre checadas. Nosso propósito é justamente o contrário, trazer para você informação boa, informação real em saúde. Como a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente abre debate aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Tatiana Moura, cirurgiã plástica, formada pela Faculdade de Medicina da USP, especializada pelo Hospital das Clínicas, atende hoje em seu consultório maravilhosamente. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui dividindo conosco informação. Doutora Tatiana Moura, à vontade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês. Nós que agradecemos, doutora. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Como dito pelo doutor Sidney, doutora Tatiana Moura, cirurgiã plástica, e hoje a conversa é sobre redes sociais e a exposição de pacientes e como o médico e o cirurgião plástico utiliza dessas ferramentas para expor o seu trabalho. Doutora, recentemente saiu uma orientação, uma resolução do Conselho Federal de Medicina falando da utilização do antes e depois para o meio médico e da sua área. O que você acha sobre isso? Essa resolução, ela vem também um pouco sobre a pressão da comunidade médica, porque outros profissionais que fazem procedimentos já faziam essa exposição de antes e depois. Então, dentista, biomédico, esteticista, enfim, pessoas que acabam fazendo procedimentos estéticos ou não estéticos, mas utilizando das redes sociais, antes e depois, divulgação de valores, promoção e tudo mais. Então, ficava assim... Nessas outras profissões não havia nenhuma... Não, o conselho não tem regulamentação. Não nada então, sobre isso. O conselho de odonto... Permitia normalmente. Permitia normalmente. Isso é importante. Então, agora entendi. Até eu vou aprender também aqui hoje, tá bom, gente? Então não havia nenhuma resolução sobre isso para dentista, para biomédico, então podia se postar normalmente. Exatamente. Tá. E aí agora viemos para medicina. Isso. E a gente não. E o médico não podia, por 1 milhão de motivos, entre eles todos baseados em ética médica, né? Então, é vedado ao médico você dizer quem é seu paciente. Então, se eu não posso dizer quem é meu paciente, eu não posso publicar uma foto dele, né? Então, assim, mas então, se você tampar, você isso pode. Isso eu falar, exato. Tampa o rosto e mostra onde foi a cirurgia. Então, mas uma pessoa que trabalha com cirurgia de rosto, então ela tá em defasagem em relação a quem só vai mostrar, né? Então, assim, tem toda uma questão aí de ética e que não é só isso, mas pensando no relacionamento do médico com o paciente, porque antigamente, antes de aparecer as mídias sociais, tinha revista de cirurgia plástica que abordava a gente querendo troca de assim, você fala aqui na minha revista, eu vou falar que você é a maior cirurgiã plástica disso, daquilo, e que, né, assim, nem sempre aquilo era verdade. Então, assim, aquele cirurgião que pagava para estar ali, ele estava tendo uma vantagem em relação aos outros cirurgiões que não tinham acesso à revista, para sair na revista e tudo mais. Permutas com famosos, então vi uma famosa que falava assim, doutor, você faz minha cirurgia de graça, não cobra nada, e eu vou lá no programa do tal ou da tal, na TV, falar que eu fiz cirurgia com você e que foi maravilhoso. Então, assim, esse tipo de concorrência desleal, ou seja, essa pessoa tem acesso a um programa de TV e uma pessoa falando, eu fiz cirurgia com você, isso o conselho não permitia, né? Apesar de ocorrer. Então, exatamente. Uma coisa é o que o conselho permite, outra coisa é o que as pessoas fazem. Então, assim, uma coisa é o que o conselho permite, outra coisa é o que a lei fala. Então, a lei não fala que é proibido você falar quem é seu médico.
né? Quem fala é o conselho. O conselho. Então, que são as regras éticas. Éticas, né? Então, quando uma paciente, por exemplo, eu te operei e você quer falar para o seu público do podcast que fez cirurgia comigo. Não necessariamente a gente fez uma permuta, né? Você só quer dizer que fez uma cirurgia e ficou muito legal sem receber nada em troca. Se você quer só falar para os outros que foi uma experiência positiva para você. Isso o conselho não tem como te regular. Porque você não é médico. Desde que ele mesmo autorize ou fale. Você não é médico. Isso sempre pôde. Isso sempre pôde, entendeu? Já podia. O que o conselho não permite é que haja uma permuta para isso. Mas isso também não é fácil de provar, né? Exatamente. Mas assim, por isso que todas essas coisas levam a uma concorrência desleal. Leva por uma concorrência desleal por causa, primeiro que foi falado que antes das redes sociais já existiam outros veículos de comunicação, um deles, por exemplo, a revista. Isso. Claro que em proporções totalmente diferentes, né? A rede social está na palma da mão de todo mundo, não tem que se deslocar e não tem que pagar por isso, para ter na mão. Só que também tem outra coisa. Foi dito e falando de outras maneiras. O profissional mais visto não necessariamente é o mais competente tecnicamente. Com certeza. Só disso já dá uma disparidade do bom profissional do ser mais visto. Sim. Às vezes uma pessoa que é bom comunicador é também um bom médico. Um bom profissional, né? Exatamente. E às vezes a gente que fez medicina sabe que tem inúmeras pessoas que não são tão boas comunicadoras e que são excelentes profissionais. E aquela história que a gente teve aqui com o seu colega Dr. Luiz Henrique Ishida também falando sobre a escolha do bom profissional. Então, ele pode ser um excelente profissional. Eu posso falar aqui como colega da doutora Tatiana, que eu sei que ela é uma excelente profissional. Viemos da mesma escola, etc. E ela também é uma pessoa que fala bem, né? Apresenta bem o seu trabalho. Ou seja, é boa nas duas formas, né? Nas duas vertentes. Então, como a gente teve aqui, mas existem formas, mesmo com essa nova orientação, de você procurar saber quanto aquele profissional é bom e quanto e o que comunicar, né? Também. Porque assim, o que eu acho que sempre foi permitido? Que a gente traga informação, né? Então, assim, o médico pode se expor, podia já se expor, contanto que fosse informativo, sem sensacionalismo e sem banalização do trabalho. Então, isso eu acho que quem isso continua mantido que é decente também, né? vai continuar sendo assim, né? O que eu acho que talvez vire aí uma avalanche de antes e depois dentro das redes sociais, porque ainda não está em vigência essa resolução, apesar de muitos profissionais já apresentarem antes e depois, antes mesmo dessa resolução, é o paciente começar a ler aquilo de uma forma adequada. Então, assim, esse pós-operatório é imediato, então a pessoa posta ali uma foto da mama montadinha, o paciente besuntado com uma vaselina para dar uma luz legal, uma luz jogada. Então, assim, o paciente vai ter que aprender a ler essas coisas e ver. Essa imagem não é real. Essa imagem, ela pode ter sido manipulada não só pela luz, ou por ser um pós-operatório imediato, que o resultado final não vai ser aquele, ou uma manipulação real no computador da foto. No Photoshop, por exemplo. No Photoshop. Ou roubo de caso. Isso aí. Você imagina isso? Sim. Uma pessoa postar ali um caso que é da Coreia do Sul, falando que é dele? Ou de um colega, não precisa nem ir tão longe, um colega, sei lá, Não, do Coreia do Sul ele nunca vai ser descoberto, nunca entre aspas. É isso nunca que eu quis dizer, mas pegar nisso. um caso americano e falar, é meu? Entendeu? Então, assim, o paciente vai ter que começar a aprender. Então, algumas dicas. Eu sei que talvez não seja uma coisa... Mas, por exemplo, se um médico tem um CRM muito alto, ou seja, ele se formou agora, e ele posta todo dia um pós-operatório, ou que todo dia está fazendo uma cirurgia, isso não é real. Suspeite, porque assim, ele não tem... Tempo suficiente de estrada para postar para ter paciente particular todos os dias. Lembrando que no caso da plástica, todos são particulares. Não, claro, tá perfeito. Eu tô falando mais da minha particular estética, né? Aí particular o estética. doutor Ishida também, quando teve nosso colega, falou sobre buscar
acrescentando o que você está falando. O RQE lá no CREMESP, isso é fundamental. Vai usar um cirurgião plástico, vai precisar de um... Mas aí não é só para cirurgia plástica, é para tudo. É, para qualquer ortopedista, para o cirurgião de cabeça e pescoço, para o pediatra, para o clínico, etc. Tem um registro de especialidade. Vai lá, coloca o nome do médico, vai lá no meu, você vai achar... Sidney Carvalho Júnior, Tatiana Moura, vai estar lá o RQE da minha, da especialidade dela e de todos que aqui vem, né? É um registro de especialidade oficial. Então, tá lá, Tatiana Moura, cirurgia plástica, então tá habilitada, seguiu todo o caminho, todo o roteiro, dificultosíssimo, provas, 11 anos de formação. Horas de formação, 11 anos, no caso de plástica, para obter aquele registro oficial dentro do Conselho Regional. Outra coisa, que também foi falado aqui já, procure a paciente que já operou com aquele médico e para entender melhor como que foi a cirurgia, se deu tudo certo, né? São as formas que você que tá aí tem, né, Tatiana? Uma outra... Essa que você falou é sensacional. Mas também isso pode ser um caminho, uma via de duas mãos. Por quê? Uma é o paciente ir atrás da informação e outra, o médico que se garante, que já tem tempo de curso, garante na sua formação, garante na sua entrega do serviço, colocar nele mesmo nas suas redes sociais o RQE, o caminho para ser encontrado. Isso, mas o que ela falou é importante, que é a pessoa que está ali aprender. Isso eu não tinha pensado. A pessoa vai ter que aprender a ver uma foto direito. Se tem uma manipulação. Não, mas isso é difícil, eu sei, Moisés. Não, mas a gente tem que trabalhar nessa conscientização. Começar agora. Entregar entendeu? Eu já estou falando disso nas minhas redes. Então, assim, você vê o CRM do profissional, né? É um CRM que se formou há pouco tempo. Você vê, assim, se tem muita foto de pós-operatório imediato, que às vezes nem é caso dele, é caso que ele foi ajudar. Entendeu? Que nem foi ele que operou. Ele estava ali ajudando a cirurgia, bate foto e posta. Assim, minha 18ª cirurgia do dia. Esquece. Sabe essas coisas? Ai, tô cansado de tanto dar ponto. Então, assim, postura do médico... Você tá falando como se... Já viu isso, né? Eu não sigo muito cirurgião plástico para não passar raiva. Sim. Porque, assim, é isso que a gente vê. Infelizmente, é isso que a gente vê. Entendeu? Então, assim, eu acho que a rede social, ela é uma vitrine. Não tem mais como falar que não é. Perfeito, isso, é importante. Isso. Não tem mais. Por isso que nós chegamos aqui nesse tema. Vamos ter que debater. E a gente aqui sempre fala também, discutir. Discutir é fundamental e entender o que é melhor para quem? Sempre pro paciente. Exatamente. Isso é importante. Então, o que eu vou, assim, fazer da minha parte, além de falar de plástica, que eu sempre falei nas minhas redes, mas tentar ensinar a pessoa a separar esse joio do trigo, entendeu? Então, assim, o que você está buscando, né? Você está buscando o cara que é famosinho no Instagram, porque ele tem... Todo mundo sabe que se compra seguidor, entendeu? Mas daí é só olhar os likes e olhar. Exatamente. Então, assim... Tem 100 mil seguidores, posta, vai lá, tem 10 likes. Então, não dá, né? Então, mas você tem que aprender isso também. Exato. Então, você tem que, assim, aprender a ver se uma pessoa está postando só foto de pós-operatório imediato. Eu quero ver postar um pós-operatório de 1 ano. De 6 meses que seja. Quando você fala pós-operatório imediato, é o antes e depois da cirurgia em horas ou depois que a cicatrização já tá bonitinha? Não, acabou a cirurgia. Põe a luzona assim, ó, formando o bumbum assim bem bonito, uma vaselina para dar um chance e fala assim, nossa, mais um bumbum do dia, bumbum na nuca e não sei o quê, entendeu? Por que ela tá falando isso? Pra você entender, mas acho que a Moisés já entendeu. Porque logo após a cirurgia... vai ficar perfeito. Tá tudo inchadinho. Sim. Às vezes... Você acabou de resolver, né? Porque eu já vi alguns pós-operatórios... A maca é assim. Tem uma posição que chama pilé, que você levanta o meio. Aí o bumbum fica mais empinadinho. Fica entendeu? Mais evidência. Então, assim, as pessoas têm que entender que aquilo não é real. E que o corpo seu corpo não vai ficar daquele jeito. Porque nem o daquela pessoa vai ficar daquele jeito. Imagina o seu. Por que eu perguntei isso daí também? Além da fala do Dr. Sidney, porque depois de uma pós-cirurgia, eu entendo que deve ficar roxo, deve ficar mancha. Então, a foto é antes disso. É logo acaba a cirurgia.
Ainda não veio roxo. Exatamente isso que eu tô falando. Então, tem as etapas do pós-operatório. Então a foto que aparece é quando já terminou imediatamente e não vem o processo de cicatrização e depois de 1 ano, que é o processo da manutenção da cirurgia. Isso. Então, assim... O que a pessoa tem que se atentar, então? Tem que atentar, assim, o profissional dizendo ali que momento é aquele pós-operatório. Então tem que estar escrito assim, ó, pós-operatório de 3 meses. Pós-operatório de 5 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Pós-operatório imediato. 10 anos. Né? Para a pessoa ter um pós-operatório de 10 anos, é porque ela já está 10 anos operando. Já é outra... E né? Além de que, quando vai procurar um profissional, além da habilidade técnica, habilidade cirúrgica, tem outra coisa também importantíssima, acredito eu, o material utilizado. Sim, aí, mas depende da cirurgia que você está fazendo. Tem um monte de cirurgia que a gente não usa material especial nenhum. Por exemplo, um silicone. Sim, mas aí, por exemplo, a gente vai ter que ver, essa resolução vai permitir que a gente fale marca? Porque a gente não tem essa liberdade de falar marca. Né? Então, você só pode falar assim, eu uso um silicone uma prótese da melhor qualidade possível. Mas eu não posso atrelar meu nome a nenhuma marca. Isso eu acho que não vai mudar. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre o que essa resolução fala, né? Ela é um pouco abrangente demais, é um pouco sem muita... Não afunila muito. Então, por exemplo, eu posso postar pós-operatório de qualquer momento? Eu posso postar pós-operatório de qualquer segmento? Com Photoshop, sem Photoshop, não tem protocolo. Não, fala de não manipulada, mas não uma coisa, mas não fala de tempo. Eu posso postar mama de pós-operatório ou o Instagram vai derrubar porque tem areola? Mas é meu trabalho. Então, assim, eu não posso postar areola, mas o cirurgião de mão pode postar mão. O trabalho dele é mão, o meu é mama, eu não posso. Então, assim, sabe umas coisas? Então, por exemplo, tem que ter autorização do paciente. Que tipo de autorização? Eu posso ser verbal? Eu posso falar assim, olha, Moisés, eu fiz sua cirurgia, eu posso postar? Você fala, pode, doutora. WhatsApp, pode, doutora. Isso tem validade? Pode, doutor, você falou. Ah, eu falei? Isso tem validade? Pode, doutora. Não, pode, doutor. Não tem validade. O pode, doutor tem. Esse aqui, mas esse só pode, doutor, acho que... Não sei. É uma pergunta. Tem que ser registrado em cartório. Prontuário. Entendeu? Prontuário, registrado em cartório. E se depois de 10 anos, a foto lá dessa minha paciente que eu postei, ou do Moisés que eu postei, tá lá no meu Instagram, ela vira e fala assim, não, mas eu não quero assim. Mais. Eu não fiquei assim, ó, agora eu tô gorda. Aí ela vai lá e digita lá, não, doutora, eu não fiquei assim, ficou uma droga, entendeu? Então, assim, eu não sei ainda... Você acha que tá faltando ainda esmiuçar melhor o que tá escrito e precisa evoluir mais? Eu acho que antes era muito rigoroso. Isso eu também concordo. E agora talvez abriu demais. Então, eu acho que vai ter que ter um meio termo aí e que talvez seja pautada só pela ética das pessoas. Porque realmente eu acho que essa coisa do conselho ser Porque o conselho, na verdade, ele acaba sendo um tutor. Sim. E não um orientador. Sim. Então fica assim, olha, isso eu não deixo você fazer. Se você fizer, eu vou te chamar a atenção. Mas isso é bom pra mim? E se eu fizer isso aqui que você não tá querendo, mas é legal pra mim, ou é bom pro paciente? Mas se deixar também baseado na ética, a gente não tem só ética com uma boa moral. Uma ética com uma boa intenção. Uma boa prática. Uma boa prática, exatamente. Então, mas é isso que o paciente vai ter que começar a aprender a ver. E o próprio médico também, porque essa legislação, essa orientação toda nova, essas normativas, elas em nenhum momento liberaram ninguém de manter a ética total, o respeito total ao paciente. São só novas normas práticas, ou orientações práticas, baseado numa coisa nova, que são as redes sociais, que há 20 anos atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, 20, não eram tão evidentes, né, tão importantes na vida das pessoas, e hoje são. Então, eu tenho a convicção que, por exemplo, na sua área, cirurgia plástica, eu duvido que um paciente vá até você sem pelo menos te procurar no Instagram ou no Facebook, correto? Então, acho que veio essa necessidade. Mas também concordo que precisa esmiuçar melhor cada coisa, e acho também que, assim como, por exemplo, numa pesquisa clínica, a última fase da pesquisa acontece já dentro do mercado. Sim. Você entendeu o que eu falei? Concorda com isso? Concordo. Eu acho que as adversidades desse fato vão acontecendo daqui
Quando acontecer, entrar em vigor, né? Que é daqui 5 meses. Isso. Eu não sei quando vai ao ar esse episódio. Quando for, talvez, deve faltar 2, 3 meses. E depois do vigor, vamos ver como é que vão reagir os colegas. Mas o respeito tem que ser sempre. Sabe qual que é o problema? Eu tô falando da minha área, que é muito particular. Dessa coisa de exposição, até porque a gente lida com imagem, claro. Né? Então, é diferente. Por exemplo, você acha desrespeitoso um médico, um cirurgião plástico, um dermato, quem seja, fazer um vídeo da marcação da paciente em pé, segurando a gordurinha e postar isso nas mídias? Você acha isso desrespeitoso? Eu, pessoalmente... vou responder por Quem mim. vai definir se fosse isso? Comigo, eu não gostaria, mas aí que eu falei. Agora, se autorizasse... Se você quisesse muito fazer essa lipo e o cirurgião falasse assim, não, mas se você deixar eu postar, eu não cobro. E custasse um valor que eu não pudesse pagar... Você entendeu? Então, assim, quando... Qual o limite? É o limite. Isso já tinha. Só que essa pessoa, se fizesse essa postagem, ia pelo menos receber uma advertência do conselho. Agora não vai receber mais. Então, quem não fazia por ética vai ter que fazer para competir de igual com essa pessoa. Eu acho que eu não me vejo nessa seara. Assim. Sim, você não vê problema do seu trabalho que você vai continuar fazendo o que você já fazia. Exato. Quer levar informação, igual a gente já fez aqui outras vezes. A gente vê você, às vezes, em algumas estações de TV, informando e sempre, como toda pessoa bem informada e ética, fazendo o que é certo. Mas eu também vejo outra coisa, doutora. Na sua mesma área de atuação, dentro da cirurgia plástica, se tem outro profissional com maior visibilidade, só que com não tanta competência, você também não teria um dever de entregar para o paciente ou para um possível cliente, paciente, para procurar você? E evitar charlatão. Foi essa ideia que a gente teve, a gente eu digo classe, não eu, né? De começar a também falar em programas de TV. Porque há bem pouco tempo atrás, eu digo 15, 20 anos, você só via picareta falando na TV. Que eram esses caras que trocavam coisas e tal, e ia lá. E aí, de repente, você começou a ver gente séria falando na TV, o Dove, o Ishidinha, que é o Ishida, né? Falando na TV coisas sérias. Só que isso era mal visto na USP. Quem aparecia na TV era o cara que queria se promover, era o marqueteiro. Não, mas é o cara sério, entregando coisa séria. Nesse caso, não era de jeito nenhum. Não era, e começou cada vez mais a aparecer de outras áreas e tal. Então isso foi bom. O crítico, antes de saber a intenção, já vai tacando pedra, né? E isso foi bom, entendeu? Você vê gente séria se expondo na TV, porque isso era mal visto no meio médico, entendeu? Então, há pouquíssimo tempo, Moisés. Então, assim, isso foi muito bom. Já foi uma porta que se abriu para você... poder se comunicar. Se posicionar à frente dessas pessoas, entendeu? Pela integridade de quem? Do paciente. Exatamente. Então, isso foi perfeito, maravilhoso, tal. O alcance de um programa de TV é extremamente grande, né? Sim. Eu já fui algumas vezes e eu posso dizer isso, que realmente é enorme. Só que ali existe uma certa regulação que é o bom senso, é a censura. Você não pode falar qualquer coisa na TV, você não pode expor uma pessoa pelada na TV. Existe uma regulamentação da própria TV, do programa, do horário do programa. Fechadinha. Entendeu? Na rede social não tem isso. Não tem. Mas, por exemplo, rede social, você falou Areola. Areola, quase que eu falo. Auréola do Exatamente. O Instagram, ele aceita isso? Então, se eu colocar a palavra areola, ele derruba. Mas não tem só o Instagram, né? Isso que eu ia falar, não. Que é o algoritmo que derruba. Mas aí a pessoa substitui o A por um 4 lá. Vai aparecer. Arroba. Não, mas pode pôr naquele vídeo fechado, né? Talvez, não sei. Não, quem põe fechado são eles, né? Não é a gente que põe. Ah, não é quem posta? Não, você posta e aí aparece fechado. Você postar uma cirurgia... o algoritmo, não sei. Do Instagram, por exemplo. Quando aparece sangue e tal. Eu achei que você já poderia dar algum comando que fosse fechado. No YouTube, por exemplo. Mesma coisa. Mesma coisa. Então... Tem que o CFM, não sei se até qual o nível de comprometimento de entrega, para saber o seguinte... Estudar cada rede social até onde que ela pode ir. Você acha que isso é possível? Não vai ter. Eu acho que no começo não, mas não, depois... É possível sim. Porque, olha, como que a rede social pensa uma coisa?
como que a rede social, ela se regula. Ela se autorregula. Porque você pode, por exemplo, denunciar. Se alguém que está nos assistindo entender que a gente falou que é alguma coisa ofensiva, fez um ato de algum ismo da vida, etc., é só clicar lá no denúncia, e aí lá o algoritmo que vê, opa, aqui tem 20 denúncias, aí, não sei se roubou sempre, mas derruba tem. Então tem uma regulação. Tanto que quando você... antigamente, você vendo Instagram ou vendo alguma coisa de rede social, às vezes você se sente, olha, isso aqui não era pra estar aqui, uma coisa escatológica, uma coisa de violência. Hoje já não. Então acho que parte pra isso, naquela questão nisso que a gente tá falando, do aperfeiçoamento. Nisso que a gente tá falando, quem que sabe que aquilo é antiético? É só quem estudou ética médica. Ué, mas médico também pode denunciar. Então, mas quantos médicos estão no universo das milhões de pessoas que são usuárias? É muito pouco. Então, assim, o paciente vai ter que aprender. E isso eu concordo. Eu falei aqui desde o começo da sua fala. A sua fala é uma das coisas, nesse assunto, extremamente importante, que é você que está aí a ter um olhar crítico sobre aquela situação. Será que aquela foto é daquele cirurgião? Eu recebo qual o contexto? Quase que diariamente pacientes pedindo, doutora, onde tem seu antes e depois? Onde você posta? Que grupo? É no Facebook? Aí eu falo, eu não posto antes e depois. Né? Agora que saiu a resolução, mais ainda tem pessoas pedindo. Então, para o grande público, não é errado postar antes e depois. Porque eles querem o antes entendeu? Você faz milagre ou não faz? Exato. É como se você estivesse indo numa loja roupa, fazer um test drive do carro. Entendeu? Só que medicina não funciona assim. Por isso que eu acho que vai acabar talvez sendo um tiro no pé das pessoas sérias. Porque assim, eu posto um antes e depois do Moisés, suponhamos, tá? Eu fiz uma lipo, tal, ficou ótima. Ao meu ver, ficou ótimo. Ao ver dele, ele tá super feliz. Os familiares dele, todo mundo gostou, todo mundo achou ótimo. Aí eu posto. Aí o João olha e fala assim, nossa, mas não ficou tão legal. Exatamente. O que importa a opinião do João? Se o Moisés tá feliz? Eu tô feliz. Entendeu? Se a cirurgia transcorreu sem nenhuma intercorrência, se a recuperação foi boa e ele tá feliz. Então, assim, quando você expõe um pós-operatório de outra pessoa, você tá ali fadado a receber todos os tipos de julgamento. Desde, nossa, que ficou excelente, como, nossa, eu achava que se uma pessoa faz uma lipo ia ficar bem melhor que isso. Então, você perdeu esse cara que achou que ficou mais ou menos. E esse cara que achou excelente, tudo bem, ele pode até marcar a consulta com você. Mas esse que achou que podia ficar melhor... E outra coisa, o principal nesse exemplo, eu tô feliz. Exato! É a única pessoa que interessa aqui. Interessa, exatamente. Entendeu? O João não interessa, o outro que achou maravilhoso não interessa. Quem interessa? Quem recebeu a cirurgia, quem recebeu o tratamento. Então, assim, o que eu não posto antes e depois. Não sei se eu vou mudar nisso. Não posso dizer que não, porque eu não sei como as coisas vão transcorrer, se eu vou querer isso, se as minhas pacientes vão querer isso. Assim, de que forma você vai fazer? De que forma? Caso você faça. Eu posto momentos da cirurgia que eu acho interessante. Então, assim, olha, quando a gente vai fazer uma redução de mamilo, a gente faz assim, sem identificar paciente e sem mostrar o depois. É só a técnica. Como é feito? É assim. Nariz a gente quebra assim. Mama, prótese, a incisão é desse tamanho. Então, são técnicas cirúrgicas. Isso eu acho que é legal mostrar. Mas antes e depois, talvez eu mostre um dia, não sei. Mas eu acho que a gente vai ter benefícios e malefícios disso, né? Mesmo um comentário ali embaixo, nossa, que bosta. Nossa, que ruim que ficou. Desculpa, não pode falar isso. Não. Nossa, que ruim que ficou. Nossa, eu esperava mais. E você vai ter que lidar com esse tipo de comentário também. Que eu não sei o quanto que isso é negativo para quem tá lendo. Porque isso induz também. Claro. Né? Então, assim, você tá olhando, nossa, melhorou muito. Gente, é nosso dia a dia. A gente tem paciente que a gente faz um trabalho brilhante, maravilhoso, que ficou muito bom, só que se não era o que a pessoa esperava, ela vai achar que ficou mais ou menos. E essa relação você não tem na rede social, essa relação você tem dentro do consultório, na troca, no atendimento. Ali numa relação humana, pessoal.
Né? E outros pacientes que, às vezes, você olha e fala assim, putz, essa cicatriz podia ter ficado um pouquinho melhor, né? Ali do lado podia ter ficado... E a pessoa tá assim, nossa, doutora, que maravilha, você mudou minha vida. Então, assim, é tão pessoal essa visão de quão bom ficou. Então, assim, se o marido fala, se a amiga fala, entendeu? No caso, se o marido apoia, se a amiga apoia, é outro pós-operatório. Então, assim, quando você expõe ali como se fosse uma coisa fria, você torna o seu trabalho frio. E ele não é frio. A gente lida com desejos, expectativas, que não são, assim, que você modelou numa massinha e deu certo. Né? Então, o resultado da cicatriz, se a pessoa manteve o peso, não manteve, se ela... tem uma depressão e uma ansiedade que tá ali num momento que não tá muito legal. Então, assim, como que você vai medir isso? Ou pode seguir para outro lado. Quanto maior a exposição da pessoa do antes e depois do profissional X, aí vai ter o paciente lá, o cliente procurando. Olha um Instagram, olha outro Instagram. Todos aparecem antes e depois. Olhou 10. Daí olhou seu, não tem antes e depois, vai subir uma curiosidade. Fala, mas peraí, por que não? Vai entrar em contato e daí... Então, acho que realmente é o que você falou no início. Depende para onde que vai caminhar isso daí. Não, de repente vai, por que não? Porque ela só tem caso ruim. Não, né? acho... Não, ao contrário. Não, eu sei, é isso que eu tô falando. Mas o que eu acredito também é que, contrário. abrindo um parênteses, eu acho que é isso. A realidade, o mercado, vamos chamar assim, pra gente melhorar, assim, ficar mais específico, ele sempre vai prestigiar quem é bom, eu acho. Porque você vai ter o boca a boca. Isso, Exato. eu acho que isso Entendeu? nunca vai morrer. Nunca vai morrer, Não graças a vai, Deus. é claro que não. Então vale pro ortopedista, vale pro psiquiatra. Então, se a gente tem lá todo mundo tem, a gente é médico, a gente presta mais atenção, claro, mas tudo bem, o mundo tem um médico. E aquele médico operou o tornozelo da minha prima, olha, ficou show de bola, né? Isso não vai mudar, eu acho. Isso você concorda comigo? Eu concordo. Você vai continuar firme, né? Então, mas esse cara aí, ele tem um tempo na estrada. Sim, eu também acho. Entendeu? Aí, então, quem que vai apelar mais pro Instagram? Aquele que não tem esse tempo Eu na concordo estrada. também. Mas aí você viu a palavra que você usou, apelar. Eu acho que aí as pessoas discordam. Não, eu gostei, tá certo. Não tá errado isso. Sim. Aqui no próprio podcast, né, que é sobre saúde, a gente sempre prometeu isso. A gente nunca vai apelar. Porque você acha que não aparece... eu diria... intenções de apelar, sim. né? Gente que eventualmente vir aqui, a gente fala, não, nosso propósito é informação boa. Pois então vamos cumprir nosso propósito. Sim. Vamos ter brilho, né? Não tem como a gente... Porque para apelar, sei que tem um seguidor, você pode fazer várias coisas e manipular, tal. Não, isso a gente respeita por sermos éticos. Então eu acho que o próprio mercado não vai nunca deixar de lado quem é excelente. E tá numa curva de Gauss, né? Você é na parte da curva excelente, né? E você vai continuar excelente independente disso. Eu acho que as coisas vão se ajustando. E quem é ruim, mal profissional, que eventualmente vai tentar apelar... Sabe Tem uma outra coisa amigo? também, tem outra coisa. O Google, na hora que você coloca na pesquisa, tem avaliação. É verdade. Tem avaliação. Então acho que é Então bom é uma você... outra dica. É uma outra Isso dica. é uma dica sensacional, Na hein? avaliação, você vai na rede social, pesquisa, levanta a capivara, como é falado, né? Isso. Olha todas as redes sociais e olha no Google. Porque já que você tá com o seu olho e seu cérebro aberto a receber um antes e depois, receber uma forma de pagamento, receber a foto do chão do consultório, da sala, da cadeira, da cara do médico. Beleza, ok. Mas tem coisas mais objetivas que isso. RQE, a consulta da sua amiga, a cirurgia da sua amiga e, por exemplo, a avaliação. Porque a avaliação do Google, né? Que você coloca lá, acha facinho, coloca o nome, pesquisa, tem um lugar que aparece avaliação, estrelinha. Reclame aqui também, deve, não sei se aparece... Acho que aparece. Deve aparecer também. Sim, também. Mas acho que é o mais. Vamos pensar no positivo. Porque a rede... que é o Google. Porque a rede... Não, Porque reclamar, qualquer pessoa pode reclamar. É verdade, mas... eu não sou a favor de haters. Então, haters, assim, porque tem o hater profissional, né? O cara, isso eu já vi lá no trabalho, no nosso trabalho, mas assim, lá na clínica, a pessoa é bem atendida, tem tudo. Aí vai lá, faz uma queixa assim. Aí o café tava frio. Aí dá nota 2. Caramba, meu, não vale isso. Mas olha o o hater tanto profissional. o tanto Você- que teve de positivo também. Sim, É, não, sempre. mas que o reclame aqui é só negativo.
Sim. Por isso que eu falei. Mas tá bom, que isso aí também é aberto, não tem... Porque na rede social não tem essa parte... Eu não sou um profundo conhecedor, muito pelo contrário, de rede social. A rede social é uma vitrine que o próprio profissional coloca, mas contra ele não é possível colocar lá. Ele tem o poder de filtrar o que aparece. Não, depende. Uma avaliação depende. não. Então, por exemplo... Colocou uma avaliação, ninguém apaga. No Facebook você não consegue apagar. Então, se você quiser diminuir essa avaliação negativa, você tem que ter várias positivas para jogar essa para baixo. Mas não se apaga. Na página profissional, você não Instagram, consegue por exemplo. apagar. Então, o Instagram você consegue apagar, né? Apagar Então, um por comentário idiota. né? Assim, O que eu acho que é importante também o paciente entender é que cada mídia tem uma função. Né? Então o Instagram é uma coisa meio assim, meio aqui, ó, como se a gente fosse amigo, meio assim, as pessoas vão postar coisas do dia a dia, olha o que eu tô fazendo e tal. Ali você pode apagar o que você quiser, você tira o story, você tira o post, que você achar que não tá legal. No Facebook, páginas profissionais, as avaliações você não consegue tirar. As notas que você recebeu, você não consegue tirar. Então, talvez seja legal também a pessoa dar uma olhada lá. O YouTube é um lugar que é mais informativo. Então, por exemplo, eu tenho YouTube e tal, o Facebook não estou usando muito mais, porque realmente eu não tenho tempo de ficar cuidando de tudo. Mas o YouTube é algo que é muito direcionado. Então, por exemplo, uma pessoa que segue vocês no YouTube é uma pessoa que está interessada em informação de saúde. Quem me segue no YouTube está interessado em cirurgia plástica. Então, eu não vou ficar postando lá a viagem que eu fiz. Eu não vou postar meu filho, não vou postar minhas cachorras, não vou postar que eu estive aqui. Eu posso até postar o episódio inteiro, replicar lá, né? Porque eu tô falando de saúde, do que interessa. Mas não é... A pessoa não tá interessada em saber o que a Tati tá fazendo. No Instagram, às vezes as pessoas estão interessadas no que a Tati está fazendo. Então, uma outra dica é a pessoa, assim, às vezes ela se apaixona pelo Instagram da pessoa, sem levar muito em consideração o que é o médico ou a médica, né, no meu caso. Então, a pessoa vê assim, nossa, mas eu fui na clínica tal porque o médico tal recebeu o Neymar. E... ele pode ter pago pro Neymar, não que o Neymar custa muito, mas assim, sim. Eu quis dar um exemplo, entendeu? É porque o meu médico viajou pra não sei aonde. Não isso que não uma coisa exclua a outra, igual você falou aquela hora. Não que seja um bom profissional. Não, pode ser. Também não exclui receber o Neymar e ser ruim. Sim, pode claro duas coisas. Mas eu tô dizendo assim, você não pode achar que você vai ser bem atendida, ou que vai ser... porque... sua cirurgia vai ser um sucesso porque o Neymar foi na clínica, ou porque o médico foi pra Disney 2 vezes no ano. Isso entendeu? Tem todas as profissões. Todas. Tanto para coach, treinador, palestrante, técnico de futebol, técnico de tênis, para tudo. Só que é um pouco mais sensível quando a gente fala em cirurgia plástica, porque envolve, além da expectativa e autoestima da pessoa numa questão visual, a saúde dela. Então, quer ver uma coisa? Um dia desses eu até entrei num debate saudável, numa postagem de uma pessoa, que eu nem, na verdade, não lembro o nome, também não vem ao caso, que vende uma forma de você ter a sua clínica, seu consultório lotadaço. Então, assim, o cara, não sei se é um coach, talvez seja um coach. Era uma palestra, ele apareceu numa palestra falando assim... plástica, você tá falando? Não, consultório médico. Já vi. Consultório médico. Já vi várias, algumas, inclusive. Olha, enche sua clínica, tem a espera de 1 ano, tem a sua clínica cobre cheia, cobre quanto que você quiser, não atenda mais convênio, e não sei o que. Não tem mais plantão. Eu escrevi assim, qual é a vantagem de eu ter 10 meses de espera para passar comigo? O dia só tem 24 horas. Eu só consigo trabalhar X horas. O que eu tô oferecendo para essa paciente que tem que esperar 10 meses para passar comigo? Que você é ética. Nada, eu não tô oferecendo nada. Para uma pessoa não ética, ela quer isso. Porque mas o paciente não pode dar valor para isso. Exatamente, mas isso é o que a gente tá entregando. Quando sair ainda, balada, se tá cheia a fila do lado de fora, quer dizer que é bom. Mas lá dentro tá vazio. Isso que a gente tá falando, exatamente. Tem profissionais e profissionais e a gente tá falando do assunto sensível, saúde e autoestima. Ainda eu escrevi assim, se for um tratamento, porque ali é para médicos, não era para cirurgião plástico. Para mim, a paciente pode esperar 10 meses se ela fizer muita questão de passar comigo. Mas e um cardiologista? Exatamente. O paciente pode esperar 10 meses? Um urologista que o paciente está com uma dificuldade para urinar, pode demorar 10 meses? Então, que médico é esse
entendeu? Que procura isso. E isso as mídias sociais trazem essa ilusão. Então, eu já vi Instagram de médico dizendo assim, consultas abertas para janeiro do ano de 2024. Cirurgia só em julho do ano que vem. Pode até ser real, entendeu? Mas eu, como paciente, já ia falar, com esse cara eu não quero passar, eu não quero esperar até janeiro de 2025 para passar em consulta. Você, doutora Tatiana, só que o que acontece? A maioria das pessoas, posso estar enganado no que eu estou falando, elas veem ao contrário. O que está em alta é muito marketing. Então, quando vê, tá cheio, é bom, vou fazer com ele. E às vezes não tá. E às vezes não tá. Provavelmente Pois não é, tá. mas é isso. Porque tem aqueles bambambãs, agora eu tô falando de maneira positiva, você pega lá alguns neuropediatra, que só tem consulta para 2000 e sei lá quanto. Mas esse cara não põe isso na mídia. Isso que eu tô falando. Exatamente. Aquilo aconteceu de tão bom que ele é. E às Só vezes tem ele não é mágico, ele consegue atender. E às vezes ele repassa para amigo, para colega. Ele consegue atender 10 pessoas por dia, ou 5, sei lá. Ele não tem como fazer mágica e a agenda dele é assim, sem o coaching, né? É porque ele é muito bom. Sim, mas ele não põe isso na mídia. Não, nem avisa. Pelo contrário, Entendeu? deve se sentir mal. Exato. Isso. Deve se sentir Entendeu? mal Ele por não isso. usa isso como a um favor chamariz. dele. Vantagem. Porque eu acho Isso uma desvantagem. Sim, entendi. Entendeu? Uma desvantagem. Porque, assim, as pessoas são ótimas, excelentes, estudiosas, bons profissionais, mas eles não são únicos. Eu não sou única, você não é único, Claro. você não é único. Entendeu? Então, se eu escrevo lá na minha mídia social que eu só tenho data para não sei quando, tem outros profissionais que vão operar tão bem quanto eu. E eu vou perder essa pessoa. Ela nem vai passar comigo. Né? Então, assim, para mim, quem cai nessa conversa, para quem isso é chamariz, é para a geração que já nasceu com a mídia na mão. Porque a minha geração, eu não acho que cai nisso. Eu tenho 48 anos. Eu acho que não. Não, às vezes não acho que não dá para associar somente à geração. A nível de informação, de conhecimento, e porque o que é visto, ainda mais depois da rede social, aí pode incluir geração. O que é visto é comprável. O que é mais visto é o aceitável, é o que eu quero. Mas eu acho que está muito associado a nível de informação da pessoa. Mas, Tatiana, eu acho também que aqui, fazendo uma parte, isso também vai acabar sendo regulado pelo mercado com o tempo. Ele se autorregula, né? Eu acho que o mercado no final sempre se autorregula. Quem é bom vai atender de maneira boa, quem é ruim vai cair fora. O mercado vai pôr a mão em cima e vai desprestigiar quem é ruim. Você concorda com isso? Não é assim tão rápido, mas eu acho que o mercado... Falta paciente para você? De jeito nenhum. Não. Falta bons elogios? Então, quer dizer, você está aqui fazendo um trabalho junto conosco, obrigado, aliás, e para você que está aí, aproveite essa preciosidade. E você veio aqui por quê? Por nada, não cobrou nada, obviamente, né? E você está divulgando isso, você está tentando trazer para o cidadão que está lá... Um alerta que é precioso, né? Porque o paciente, ele é totalmente leigo. O Moisés já está quase virando médico aqui no centésimo. De tanto ouvir, né? Sim, mas mesmo assim, eu tô aqui do lado dele, eu tô vendo. Às vezes eu vejo que o médico ali soltou uma questão super importante e não foi da forma que entrou no Moisés, a forma que o paciente precisa. Então aí ele já se manifesta. Então você veio aqui hoje sem nenhum tipo de viés, nenhum tipo de interesse, veio como médica, veio através, né, da sua entrega mesmo, né, do seu sacerdócio, explicar como o paciente deve reagir pro bem dele, né? Porque assim, Sidney, a gente... E dá a cara a tapa ainda, né? Exatamente. Com a gente. Hoje em dia, que eu digo já há uns anos, a gente está lidando, infelizmente, com sequelas de procedimentos de profissionais não médicos. Né? Então isso também não era a nossa pauta, mas isso é importante mas falar. A rede social mas tem a ver tudo com a rede social, claro. né? Então assim, pessoas que fazem procedimentos com e eu não estou falando só de toxina botulínica, eu estou falando de cirurgia, E nem você está falando que todos são ruins, né? Como o Shida falou, tem profissionais odontológicos que são ótimos. Exatamente. Lógico. Mas de fazer cirurgia em consultório, né? Sem estrutura, se tem uma intoxicação por xilocaína, não tem como tratar, né? Então, assim,
hematoma grave de lipo de papada feito em cabeleireiro. Então, assim, nesse nível. Então, isso aí pra mim é novidade. Cabeleireiro? Não o cabeleireiro, mas Sim. tipo um biomédico fazendo lá. Um salão. lá. Por quê? Porque lá tem muita gente, lá ele aparece, Sim. né? Então, assim, é complicado, porque não tem regulamentação. Para essas pessoas não tem, né? Existe um negócio chamado prática ilegal da Exercício medicina. ilegal da medicina. Exercício ilegal da medicina. Mas não quem que... acontece. Exato. Acontece pouco. Né? Você não ouviu falar aqueles implantes de silicone líquido que faz bocheche, faz... Tem até aquele pessoal, você que treina muito, sabe, aqueles óleos que Já põe. vi, Você já acha vi. que aquilo é legal? Não. Falando em lei? É, Claro que não, é totalmente ilegal. Então, a gente está pegando, assim, essas sequelas e... Cada vez mais. Cada vez mais. Porque a Cada rede vez mostra mais. pro cidadão e traz Que- mais ilusão ainda. Exato, porque é mais Mais barato, procura. porque é mais fácil, porque não vai ter que internar. Não vai ter que internar, então, porque não tem perigo. Se aquela pessoa faz assim no consultório, não é perigoso. Ela pensa que não é né? perigoso. Ela pensa. E o cara fez em 10 pessoas e foi tudo bem, fez em 20 e foi Mas tudo foi o bem. universo. Né? É. Exatamente. Então, aí alguns colegas meus falam assim: eu não atendo essas pessoas, porque fez com outro profissional não médico, eu não atendo. Eu não consigo não atender, porque eu acho Você que vai aquela ter que pessoa ajudar, está tá procurando precisando. uma ajuda tal. Só que eu falo, ó, Você já veio... você tá vendo? Eu não estou lidando com alguém que não fez procedimento nenhum. Estou lidando com uma sequela. Então, eu não posso ser cobrada do resultado como se eu estivesse fazendo a primeira vez. Né? Eu estou tratando uma sequela. Não é mais um motivo estético aqui. Agora é um motivo reparador. Né? Então, a gente vai lidar isso de uma forma reparadora. Porque senão também eu sou exigida de um resultado do qual eu não contribuí. Né? E aí, você imagina eu posto esse antes e depois? Vai ser benéfico para mim? De maneira alguma. Naquele momento que tá tudo ali aparecendo, parece Entendeu? que sim, passa 5 anos, alguém olha de novo e fala, não. Só que você pega um ficou- caso extremamente difícil, que é uma sequela, você faz um trabalho maravilhoso, você melhora muito a qualidade de vida daquela pessoa, mas não te traz benefício. Que foi mais difícil que um zero bala, né? É, Foi mais exatamente. difícil Mais tratado trabalhoso. do que um virgem, né? E Do aquilo que não vai te trazer benefício nenhum postar na rede social. E não tem problema nenhum, muito pelo contrário. As pessoas procurarem serem vaidosas, se cuidarem, se apresentarem de uma maneira para a sociedade, né? Eu acho que faz parte do autocuidado, né? Então eu defendo que a gente se cuide sempre, né? Se cuide não só para nós, mas para a sociedade como um todo, porque todo mundo merece que a gente esteja bem, né? Nossos familiares, quem ama a gente, quem a gente ama. Então, assim, não vejo mal nenhuma pessoa querer melhorar. Só que falar hoje em dia que você não tem informação, eu fui no médico não, fui no profissional tal, eu não sabia. Como assim não sabia? Né? hoje não vale mais falar isso. Como falar mais Porque isso? se ele sabe se tem glúten ou não, se tem lactose ou não. Exatamente, Pô, sabe tudo. Bela comparação. Não, é sério. É isso mesmo. Se é picanha, ou se é filé mignon, ou se é músculo. Não, sabe É só tudo, pesquisar. né? A pessoa sabe tudo, só que não sabe que faz mal colocar hidrogel Na esquina. Na esquina, Não não sabe sabe, que faz não mal tem fumar. risco. Não sabe que Ou às, faz mal. vezes ou às vezes deve chegar com tanta vergonha do que fez. E deve falar pra ti. Assim, Um mas pouco. é assim, não muda. Não o que muda, fez. exatamente. Não muda, né? Não muda o que fez. E outra coisa, não é só com profissional não médico. Infelizmente, a gente tem muito colega médico que não tem RQ na especialidade que faz procedimento estético, que é dermato e cirurgia plástica, e que faz procedimento estético. Entendeu? Então, assim, até um colega nosso que fez USP também, que fez residência, na verdade, não fez a faculdade, mas que é uma pessoa que é bomba nas mídias sociais, nas redes e tal, que é um cirurgião plástico chamado Jonas, que é um amigo meu, ele fez um vídeo falando assim, olha, agora temos uma novidade, faço sua cesárea e fecho sua cicatriz já com ponto de plástica. Aí ele para assim, você achou estranho isso? Eu, cirurgião plástico, falar que faço cesárea? Então, por que você não acha estranho quando um anestesista fala que vai fazer sua lipo, ou um ginecologista fala que vai fazer sua lipo de papada? Por que você acha normal isso? E não é normal um ortopedista falar que vai fazer uma cesárea? Então, assim, por que a nossa área é tão banalizada? É tão, assim, todo mundo se mete?
né? Acha que a formação não conta para o resultado? Tudo que a gente estudou, assim, os tempo que a gente ficou fazendo residência... Dedicação, a expertise de tantos pacientes, isso não faz diferença nenhuma? Então, assim, eu vou fazer esse procedimento com... Ah, mas é médico. Não, mas não adianta só ser médico. Você tem que ser especialista. Por lei, eu posso fazer um monte de cirurgia. Você também. Claro, é só TCRM. Só abrir a cabeça de alguém que eu tô liberado para. Entendeu? Mas isso não basta. Então, assim, para mim, uma paciente que fez um procedimento estético com um profissional não médico ou um profissional médico não especialista, ela sabia que estava fazendo, ela ou ele, né, que é homem também faz, que estava fazendo procedimento com uma pessoa não especializada. Agora, eu duvido que ela faça o parto dela com um médico não obstetra. Ou com um não médico. Ou com um não médico, pior ainda, né? Só que a chance de morte materna numa cesárea é 100 vezes maior do que numa lipoaspiração. Então, assim, você não pode ser operado por uma pessoa não especialista. Não nem pode. Na cesárea e nem na lipo. Bem simples. Né? Porque a gente não tá lidando com uma coisa simples, é com a morte. Ninguém faz com uma sequela grave. Uma fratura de fêmur com um clínico. Muito menos com um não médico. Né? Doutora Tatiana, no seu tempo de profissão, já pegou algum caso extremamente complicado? Como, por exemplo, a pessoa fez com um não médico ou com um médico e deu uma zebra gigantesca e você teve que corrigir isso daí. Lembra de algum caso ou alguns casos? Lembro. Algum icônico que você possa compartilhar conosco? Lembro sim. É comum, infelizmente, sequelas de preenchedores. E às vezes preenchedor labial, preenchedor de bochecha... Olheira, bumbum. Então, assim, até recentemente eu operei uma paciente que não mora no Brasil e não fez esse procedimento no Brasil e que a pessoa era um médico, não sei se era especialista, colocou um fio de Etibond, que é um fio que a gente usa em cirurgias vasculares e cardíacas. A gente não, porque eu não faço, mas assim, a medicina. E ele fez um looping, assim, de fio no bumbum para levantar o bumbum. Não resolveu. Amarrou, fez uma amarra lá. Que eu nunca li isso, nunca vi. Não sei se é ignorância minha, mas não tive isso na faculdade, na residência, nem em nenhum congresso. E aí ainda injetou, segundo ela, 250 ml de ácido hialurônico. Aqui no Brasil, eu nunca vi uma apresentação de ácido hialurônico com tanto volume. Então, a gente lida com 1 ml. Ácido hialurônico não é que passa no rosto? Que preenche também. A gente usa para preenchedor também. Mas para limpeza de pele é outro ácido ou é esse mesmo? Não, para limpeza não. Para hidratar, né? Okay. Ele é um potente, né? Tem um poder de hidrofílico muito grande. Aí eu perguntei, eu falei assim, não, mas ele usou 250 ampolas, porque se foi 250 ml, tem que ter usado 250 ampolas. Ela, não usou. Aí a gente foi fuçar na internet, a gente achou apresentações de 20 ml. Mesmo assim, são muitas ampolas, né? De 5 ml, aliás, desculpa. Muitas ampolas. Ela, não lembro, não sei o quê. Fizemos um exame de imagem. Então, ela falou que na hora ficou muito lindo. É o que você comentou no início. Exatamente, ficou muito lindo. E aí, deu uns 5 meses, já não tinha quase nada. Aí a gente fez o ultrassom, tinha umas bolotas, assim, de algum líquido. Preenchedor, de um líquido lá, pode ser uma cápsula que formou, enfim. E ela queria pôr prótese de glúteo, porque a vida toda ela quis resolver o problema de volume. Que deveria ter sido a solução inicial. Exatamente. Aí ela falou, se eu soubesse, tinha feito, se eu soubesse, tinha feito. Então é aquela coisa, se soubesse, não, sabe, na verdade, é que não quer fazer. Não quer por quê? Prótese no bumbum fica artificial, porque é isso que tá na mídia. E não é verdade. Se você escolher a prótese adequada, colocar no plano adequado... Tem um vídeo que rola na internet aí da pessoa virando a prótese no bumbum. Aquilo não existe. Aquela prótese foi colocada no subcutâneo. Não é aí que a gente coloca. A gente coloca intramuscular. Então, tem muitas informações que a pessoa pode buscar antes de aceitar fazer um procedimento qualquer.
Preço, às vezes. Preço, entendeu? Então, aí ela devia ter feito isso desde o começo. Ok. Aí, o que eu falei? Olha, o que a gente pode ter agora de problema? Primeiro, isso não ser ácido hialurônico, não tem como eu saber. Segundo, ficar irregularidades, porque assim, foi absorvendo de uma forma errática. Não tinha como mais tirar esse líquido. Não, eu poderia tirar fazendo vários cortes, né? E cicatriz, né? Entendeu? Então, eu falei, olha, nós vamos colocar a prótese, aí a gente vai esperar desinchar, a gente vai ver se tem alguma irregularidade para tratar essa irregularidade, como um ácido hialuronidase, que é uma enzima que a gente consegue tirar o produto e tal. Então, assim, um tratamento que podia ser feito em uma etapa... Que duraria quanto tempo, mais ou menos? A cirurgia? Se fizesse pela maneira correta. Se a correta, gente já tivesse colocado a prótese desde o início? Desde o início. A cirurgia demora umas 2h30, 1 mês de recuperação. Não, okay. Ela fez 3 procedimentos antes de vir para a prótese e talvez tenha que fazer mais alguns para a gente fazer algum tipo de reparo. Poderia ser em 1 mês, virou anos. E riscos, né? E riscos, e dinheiro, e então tudo mais. Estética. Então, às vezes, estética, porque ela pode ter sequelas, né? Então, às vezes não. Na minha opinião, quase sempre o caminho mais curto não é o melhor. Quase para tudo na vida, né? Não é o melhor. Então, é muito comum isso em lifting. Então, tem paciente que vai lá no consultório, eu já fiz fio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não resolveu nada. Doutora, durou 8 meses. Aí eu falei, mas você já ouviu falar de lifting? Que é a cirurgia? Aí a pessoa fala assim, já ouvi, mas eu não quero. Eu falei, então, mas você quer resolver a flacidez ou não quer resolver a flacidez? Não, eu quero uma coisa menos invasiva. Então, aceita menos resultado. Não tem... Mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Não faz omelete sem quebrar o ovo. Não tem como. Entendeu? Então, assim, a resolução para flacidez é igual uma roupa que tá larga. Ou você ajusta a roupa, ou vai continuar larga. Você pode colocar um cheirinho de não sei o quê, um enfeitezinho. Dependendo do grau de flacidez, nada disso vai resolver. Vai melhorar o tanto que você acredita que melhorou. Sabe aquela que você passa e fala assim, nossa, ficou ótimo. Aí a pessoa se convence, nossa, ficou ótimo. Aí a amiga fala, nossa, ficou ótimo. Então ficou ótimo. Agora, se você pegar uma foto fria, é aí que entra de novo esse negócio de antes e depois. Uma foto fria de alguém que conhece um pouco e falar assim, nossa, mas fez tudo isso e melhorou só isso. Então, quando alguma paciente de flacidez de face me procura, eu pergunto, até onde você quer chegar? Porque a gente tem desde o 1 até o 100. O 100 vai ter mais risco, o 100 é mais caro, o 100 demora mais, mas o 100 vai te dar X de resultado. O 1 é rápido, eu faço agora, você vai embora amanhã, você trabalha normal, risco baixíssimo, só que eu vou te dar X sobre 100 de resultado. Né? Então, a paciente tem que entender. Aí eu posto esse resultado, que a paciente escolheu o resultado do 1, e a pessoa vai falar, nossa, que horrível. Que horrível assim, não horrível, mas que não fez nada, não aconteceu nada. Mas ela foi o que ela aceitou, foi o que até onde ela queria ir, né? O que ela queria. O que ela queria naquele momento. Talvez daqui a 6 meses ela aceite fazer o 100. Então, eu fico me perguntando se é benéfico a gente postar essas coisas sem um contexto, né? Não dá para contextualizar ou tem algum prós e contras você enxerga? Contextualizar numa legenda, numa descrição? Eu acho que até dá, mas assim, eu nunca li um estudo, mas deve existir. Um estudo de quanta gente lê o que a gente escreve. Sim. Ou só vê a foto. Eu falo porque eu leio, mas não sei se a maioria lê. Você é fã. Eu não leio tudo, não, porque não dá tempo. Entendeu? E às vezes aquele assunto não me interessa. Mas tô dizendo assim, talvez muita gente vá ler. Mas eu acho que muita gente também não vai ler. E mesmo lendo, a pessoa pode julgar. Falar assim, então mas eu não ia fazer. Mas a doutora faz isso e não teve pouca... a doutora quis ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu não sei. Eu acho que a medicina é algo tão peculiar, tão íntimo, assim, o tratamento das pessoas, entendeu? É tão individualizado, né? Ainda mais a cirurgia plástica, é tão relacionado à sua expectativa, ao que é possível. Então, a gente conversa tanto sobre o que é possível,
né? E muitas vezes a pessoa quer algo que não é possível, e quem tá lá, ali atrás do celular, mais ainda, né? Essa pessoa que tá atrás do celular, ela quer o imediatismo, ela quer só ver como é que ficou, ela não importa todo o contexto. Então, eu não sei se a gente vai conseguir. Eu acho que talvez isso desumanize ainda mais a relação médico-paciente, que está cada dia perdendo essa questão do humano mesmo, do contato, do ouvir, do saber, Do tato, do entender, do se expor. Se expor, que eu digo assim, paciente com médico com paciente. Então, confiança, relação. Exato. Olho no olho. Eu acho que talvez não seja uma coisa tão boa assim quanto a gente que brigava, que falava, o odonto pode, o biomédico pode, a gente não pode, nossa, que horror. A hora que falou assim, pode, eu falei, opa, pode? não sei se eu quero, pode, mas eu não sei se eu Por isso quero. que nós estamos aqui discutindo. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutora. Aprendi também, como sempre. Doutora Tatiana Moura, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela clareza, pelo posicionamento e por junto conosco aqui. A gente não deixou de discutir, dar a cara a tapa. Obrigado por você. A gente sempre pede uma mensagem final aqui, mas estava aqui pensando, como você é plástica, em vez de pedir mensagem final, agora é sério, é de calça curta. Você falou que ia perguntar o quê para a doutora Tatiana? Oi? Você falou que ia perguntar o quê para a doutora Tatiana no começo, lembra? A gente queria perguntar para você, na verdade, que acho que ele quer ouvir, o que é vaidade para você como plástica? Que tem tudo a ver com isso, né? Então, vamos falar mais umas coisinhas para você ir pensando. Porque, na verdade, a rede social, acho que ela coloca a flor da pele, a vaidade de todos nós. E todo mundo tem que ter um pouco de vaidade. E tudo isso na rede social tem a parte boa, tem a parte ruim. Mas você, Tatiana, opinião pessoal do que é vaidade? Eu acho que a vaidade, assim, até é um dos 7 pecados capitais, né? Olha aí. Mas, assim, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a vaidade é o que te motiva a ter um autocuidado. A gente pode ter a vaidade ruim daquela pessoa que não tem limites, né? Para tentar alcançar algo que nem é ela. Eu acho que isso sim é um pecado, né? Porque eu acho que a vaidade saudável é aquela que a gente quer a nossa melhor versão. Que a gente quer se tornar uma pessoa melhor, não só esteticamente, mas como pessoa também, e que isso aflore, de uma certa forma, e fala assim, eu sou uma pessoa assim, que eu me gosto tanto, que eu quero te presentear com o meu melhor. Eu gosto tanto de você, que eu quero te presentear com o meu melhor. Então, o meu melhor vai desde do estudar, de ter cultura, de ser agradável, de ser simpático, de ser educado, até se arrumar, tá bem asseado, no caso, eu gosto de maquiagem, tá maquiada, tá bem arrumada, para todas as pessoas. Então, eu até falei da outra vez, o porteiro merece me ver e ter um sorriso meu e falar bom dia. O moço do táxi merece. Eu acho que todo mundo merece a beleza. E a beleza não é um conceito de beleza. A beleza é luz, é transparecer luz, é tá bem consigo mesmo. Então, assim, é triste quando uma pessoa procura plástica assim, indefinidamente. Para ela nunca tá bom, né? Porque esse bom não tá bom, não é no corpo. É lá dentro, né? Na alma dela que não tá legal. E aí ela fica atrás. Isso sim é uma vaidade ruim. Agora, a vaidade de você querer estar no seu melhor para o outro, seja o outro a sociedade, seu marido, sua esposa, seu filho, seu paciente. Que prazer, não é? O paciente entrar no consultório e ter uma pessoa ali que está no seu melhor. Não dá mais segurança? Eu penso assim. Né? As pessoas falam assim, nossa, você está sempre... eu tô sempre assim, porque eu acho que mesmo que um dia eu esteja mal, naquele dia eu tô mal, as pessoas não merecem que eu esteja, né, que eu me apresente down, assim. Elas merecem a luz. Eu penso assim. Irretocável. Doutora Tatiana Moura, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Moisés, obrigado. Obrigada. Tatiana, muito obrigado. Você que está aí, aproveite, compartilhe, espalhe informação boa. Até a próxima, Pode Doutor.